E agora vem um circuito um pouco diferente. O que acontece se agora eu simplesmente tiro aquele capacitor em paralelo com o nosso resistor de emissor? Agora eu tenho isso aqui, VI, RB, e aqui eu tenho um RE sem o capacitor. O termo que se usa na prática é unbypassed, ou seja, sem bypassar, né, em português, quando você não tem o capacitor CE. Quando você tem o capacitor CE, você chama bypassado, né, com o capacitor CE. Então esse nosso circuito é um circuito unbypassed, não tem o capacitor CE. Vamos ver o que acontece. Você percebe aqui que eu continuo tendo a entrada na base e a saída no coletor. Então, como sempre, nós vamos começar, para calcular os ganhos desse circuito, nós vamos começar a calcular tudo em função do modelinho de pequenos sinais. Agora, eu não vou desenhar o RO, porque se tiver o RO, você vai ver no livro, as fórmulas ficam bem mais complicadas. Base, coletor e emissor, aqui passa IB, fonte controlada beta IB, e esse resistorzinho é beta REzinho, tudo minúsculo, porque se trata de quê? Se trata de sinais AC que variam no tempo. Aqui no emissor, agora, eu não tenho ground, porque eu coloquei, ó, esse RE está indo para a massa, não existe mais aquele capacitor, logo ele vai aparecer aqui no emissor. O resto vai ser a mesma coisa. Ó. Aqui na base eu vou ter o RB indo para o ground e aqui eu vou ter o meu sinal de entrada exatamente como antes. No coletor eu vou ter um nó. Um fio com um capacitor vai para o VO, um fio com um capacitor vai para o VO, o capacitor aparece em curto aqui, e outro fio vai para o RC, e a outra perninha do RC está no VCC, que vira ground. A outra perninha aparece aqui. Esse agora é o nosso circuito. Esse é o nosso circuito. Eu tirei o capacitor do resistor de emissor. Então, vamos calcular o ZI. O ZI, como nós falamos, a gente tem que colocar uma fonte teste, Vx e X. Né? Qual que é a impedância que nós enxergamos olhando para dentro? Vai ser um negócio assim. Vou desenhar aqui de novo. Beta REzinho, IB, a fonte de corrente, RE e aqui o nosso RC. Muito bem. Zin vai ser Vx por Ix. Percebe que esse resistor aqui, o RB, ele está em paralelo com o nosso com a nossa resistência que nós vamos calcular. Então a gente pode tirar ele fora, podemos desligar ele aqui pelo menos por enquanto, porque a gente vai só colocar ele em paralelo com o resultado final, para não ficar enchendo o saco, não ficar complicando mais. Então a nossa impedância de entrada vai ser o quê? Vx por Rx. Percebe aqui, quanto que é o nosso Vx? O nosso Vx é isso tudo aqui, ó. Só que esse Vx vai ser o quê? Essa queda de tensão mais essa. Ou seja, a queda em cima é beta RI e B, mais a queda no REzão. Só que a queda no REzão vai ser o quê? Aqui que eu quero que você preste atenção. Vai passar, aqui vem IB, e aqui nesse nó vem beta IB. Ou seja, aqui nesse resistor passa beta mais 1 IB. Então aqui vai ser beta mais 1 IB. Presta bem atenção. Então, repetindo, o Vx é isso aqui, é essa tensão mais essa. As duas se somam por causa que a corrente está no mesmo sentido. Isso aqui é beta REzinho IB. E esse cara aqui passa beta IB de um lado, beta IB de um lado, IBzinho de outro, e desce aqui beta mais 1 IB. Finalmente você percebe, né, que IB, pelo nosso desenho, é o próprio Ix. Ou seja, Vx por Ix vai ser Vx
por IB, e o nosso Zin já simplesmente eu corto aqui o IB fora. Então, colocando aqui na outra página, a nossa impedância de entrada vai ser o quê? Beta REzinho mais beta mais um RE, e agora eu só lembro de colocar em paralelo o RBzão. Então essa aqui é a nossa impedância de entrada quando nós tiramos aquele capacitor que aqui estava, tá bom? Qual que é o nosso ZO? O nosso ZO, olhando aqui para o nosso circuito, é o que eu enxergo para cá. Como nós falamos, o ideal é que isso aqui seja zero, né? O ideal é que seja o menor possível. Vamos calcular o nosso ZO. Desenho aqui o meu circuito de novo. Sempre a mesma coisa. Aqui eu coloco RC, aqui VX e IX, RB, esse aqui é o nosso ZO. Como nós falamos anteriormente, nós temos que aterrar a nossa fonte de entrada VI, uma vez que a gente coloca a nossa fonte VX aqui. Se a gente aterra aqui, a gente sabe que o IB vai ser zero. Quando o IB é zero, beta IB também vira zero, ou seja, a fonte de corrente tem que morrer. Como que ela morre? Ela vira um circuito aberto. Então eu venho aqui, tiro essa fonte de corrente, e agora é fácil perceber que o meu ZO, que é VX por IX, vai ser simplesmente o meu RC, né? Um valor que está longe de ser zero. O RC tem um valor como nós vimos aí, 2K, 3K, 5K, um valor que está bem distante dos 8 ohms, 5 ohms, um valor baixinho. E finalmente, a estrela vedete é o AV, é o ganho de tensão. O ganho de tensão eu desenho de novo aqui o circuito. E aqui eu tenho o meu VI, certo? De novo, o nosso VI vai ser o quê? Essa queda mais essa. A queda no resistor de cima é beta REzinho IB. A queda no resistor de baixo é beta mais 1 IB RE. E eu tenho que escrever, eu tenho que dar um jeito de escrever o quê? Agora o meu VO. O meu VO, se você for olhar aqui, ó, ele está fazendo, essa fonte de corrente faz isso. Se a fonte de corrente faz esse sentido, o mais está aqui. A corrente sempre entra no mais. Se a corrente entra no mais e o VO está aqui em cima, o mais do VO convenção está aqui, mas a nossa corrente está aqui, vai aparecer o menos aqui embaixo. E a tensão de saída vai ser a fonte de corrente simplesmente vezes o RC. Se eu fizer VO por VI, vai ser o quê? Menos beta IB RC, beta REzinho IB, mais beta mais 1 IB RE. Felizmente dá para cortar aqui o IB. O nosso ganho vai ser menos RC, beta REzinho mais beta mais 1 REzão. Como o REzão em geral ele é maior do que o REzinho, isso aqui é aproximadamente menos RC sobre RE. Um valor que nós já tínhamos falado anteriormente. Então eu quero que você perceba, quando eu estou assim, ou seja, bypassado, o nosso ganho é menos RC sobre REzinho. Quando eu levanto, eu tiro o capacitor, que é o que nós fizemos agora, o nosso ganho passa a ser aproximadamente menos RC sobre RE. Ou seja, o que acontece? Aqui é, na verdade, uma coisa assim, né? O que acontece? Isso aqui é muito menor do que isso aqui. Então, quando você coloca o capacitor, o ganho aumenta muito mais, certo? Nós vamos fazer um exemplo e você vai ver isso depois. Então, outro negócio interessante que acontece
né? Quando você tem esse capacitor aqui, como nós falamos, o ganho é mais ou menos RC sobre REzinho, e esse REzinho você pode escrevê-lo como VT sobre IC quiescente, ou seja, menos RC IC quiescente sobre VT. Então você percebe que quanto maior for a corrente quiescente, maior o ganho, ou seja, o ganho ele é diretamente proporcional à corrente quiescente. Então isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é a seguinte: você percebe que o IC quiescente nesse formato de polarização, ele é função do beta. O que acontece quando você tira esse capacitor aqui? Quando você fica apenas com o RE aqui. Como nós vimos, o ganho é aproximadamente menos RC, RE mais REzinho. Acontece que o RE, em geral, ele é muito maior que o REzinho e você pode ainda aproximar mais como sendo menos RC sobre RE. O que significa isso? Tanto o RC quanto o RE, eles não dependem de beta. Ou seja, quando você tira o capacitor, o ganho ele é independente, isso aqui é muito importante, independente do dispositivo. Ou seja, não importa que transistor você tenha ali, você pode tirar um transistor BC548 e colocar um 2N2219, fazer a troca que você quiser, que você em tese o seu ganho vai estar variando muito pouco, certo? Isso é um negócio fantástico, isso é um negócio fundamental. Além do que qualquer variação de temperatura, coisas desse tipo, né, no seu dispositivo, no seu sistema, eles não vão afetar o ganho de tensão, porque o ganho de tensão, como nós estamos vendo aqui, ele é função de resistores. Se esse resistor tem 1000 e se esse resistor tem 10, o ganho vai ser 100, independente do que aconteça aí de beta, de transistor, de calor, de frio, o que quer que seja. Então isso é uma coisa muito importante. Esse é um subproduto, né, do que nós falamos anteriormente, do chamado feedback. Então o conceito de realimentação, que vocês vão ver na segunda disciplina, o conceito de realimentação ele faz exatamente isso. O seu sistema eletrônico ele ficar mais robusto, ele ficar menos sensível a coisas externas. Nenhum sistema eletrônico profissional funciona sem feedback. Feedback tem que estar lá, mesmo numa forma simples como esse resistor aqui, ou em situações, em topologias mais sofisticadas como vocês vão ver a seguir. Então vamos fazer um exercício aqui. Então esse aqui é um transistor. Como nós vimos, o sinal está entrando na base, o sinal AC está entrando na base e o sinal de saída está saindo no coletor. Esse transistor tem um beta ou um HFE de 120 e tem um RO de 40K, que aqui nós vamos desprezá-lo. Nós vamos desprezá-lo para que as fórmulas fiquem mais simples e os resultados nós vimos anteriores não mudam muito. Então, como que nós vamos calcular? Como nós precisamos do REzinho, e o REzinho é VT sobre IC quiescente, nós precisamos calcular o bias desse circuito. O bias desse circuito, a polarização, a gente vai fazer como sempre esta malha aqui. Esta malha a gente pode escrever, aqui eu tenho IB, aqui eu tenho beta mais 1 IB, ou se você quiser desprezar o 1 beta IB, você pode escrever essa malha como sendo IB é a tensão 20 menos o 0,7, que aparece nessa junçãozinha aqui, dividido por 470K mais o beta, que é 120, vezes o resistor de emissor 560. Apenas fazendo essa malha. E isso vai dar uma corrente de 35,89 microamperes. O nosso IC vai ser simplesmente beta IB, ou seja,
120 vezes 35,89 microamperes, e isso vai dar uma corrente de coletor quiescente 4,34 miliamperes. Ou seja, esses 4,34 miliamperes circulam aqui no coletor por emissor. Logo, agora é fácil a gente calcular o RE. REzinho vai ser 26, que é a tensão VT, 26 milivolts, 4,34 miliamperes. O nosso REzinho vai ser aproximadamente 6 ohms. Ou seja, mais uma vez, o que é esse REzinho? Esse REzinho é a resistência que a nossa junção base-emissor, que é praticamente um diodo, oferece a passagem de corrente AC. É a derivada ali naquele pontinho de polarização. Com isso, basta a gente calcular as fórmulas. A impedância de entrada vai ser o RBzão em paralelo com beta REzinho mais beta mais um REzão, uma coisa mais ou menos assim, ou seja, 470K em paralelo com 120 vezes 6 mais 121 vezes 560. Isso vai dar uma impedância de entrada de 59,34 kΩ. Você percebe que já é uma impedância de entrada um pouco mais alta. Ela é uma impedância de entrada que o circuito que está olhando aqui para dentro, ele já começa a sentir como se fosse um circuito aberto, são 60K. E por que acontece isso? Porque aparece esse termo aqui, ó. Esse termo aqui que antes não existia, ele só aparece porque esse resistor ele não está sendo bypassado, ele não está sendo morto pelo capacitor. Então a impedância de entrada aumenta, ZI aumenta quando o seu capacitor é removido. Seu capacitor de emissor aqui é removido. Isso é uma tendência geral. E a impedância de saída vai ser simplesmente o nosso RC, que é 2K2. Você até poderia fazer o 2K2 em paralelo com RO, que é 2.200 em paralelo com 40K. Você vai ver que isso aqui vai dar aproximadamente, o 2K2 vai dar 2.000 alguma coisinha, um valor bem pequeno. E finalmente, fazer aqui na outra página, o nosso ganho de tensão, vamos fazer aqui ganho de tensão aproximado, menos RC sobre RE, menos 2.200, que é esse valor aqui, dividido por 560. Dividido por 560, isso aqui vai dar menos 3,93. Você podia fazer o ganho um pouquinho menos aproximado se você somasse com o REzinho. Ficaria menos 2.200, 566. Você vai ver que praticamente esse valor aqui não vai mudar tanto, vai ficar praticamente a mesma coisa. Agora, uma outra coisa que a gente vai fazer com o capacitor. Qual que é o ganho que surge se você agora conectar um capacitor em paralelo com esse resistor de 560? Se você aqui, esse resistorzinho aqui, se você fizer como anteriormente, colocar um capacitor em paralelo com ele. Então, nesse caso, o ganho aqui é bypassado, vai ser menos, aproximadamente, menos RC sobre REzinho, menos 2.200 sobre 6, que vai dar menos 366. Ou seja, eu chamo a atenção aqui, ganho de 3, ganho de 4 para um ganho de 360. Então é uma diferença brutal, é uma diferença gigantesca que você tem quando você pluga aqui um capacitor. Quando você coloca esse capacitor aqui no seu circuito, o ganho aumenta uma barbaridade, vocês vão ver na simulação que eu vou mostrar logo a seguir. E respondendo, muitos de vocês devem se perguntar, se o ganho melhora, por que a gente não usa sempre esse capacitor? Sempre lembrem que em engenharia, soluções, tudo tem um lado bom e um lado ruim.
Tudo tem um lado bom, um lado ruim, sempre existe um pró e contra na solução que você usa. Ou é questão de custo, ou é questão de robustez, etc, etc. Avançando, você vai ver o seguinte: quando você coloca capacitores no seu circuito, se você fizer a curva do ganho versus frequência, o que acontece? O seu circuito, quando ele responde DC, ou seja, se você colocar um sinalzinho de um termopar aqui, vamos colocar aqui um termopar. Um termopar, ele varia no tempo muito lentamente, né? A temperatura de um forno, por exemplo, ela varia muito devagar. Então o que acontece? Você está praticamente aqui, né? Você está muito próximo aqui, 1 Hz, 0,2 Hz. Praticamente isso aqui é DC. A temperatura de um forno praticamente varia uma frequência bem baixa no tempo, né? O que acontece? Quando você coloca o capacitor, eu vou colocar aqui o vermelho, quando você coloca aqui o capacitor, a sua curva de resposta em frequência faz isso. Ó. Ou seja, você não funciona mais em frequências baixas. Em frequências baixas o seu ganho cai e até mesmo fornece uma atenuação. Mas esse é o inconveniente de você colocar esse capacitor. Você mata a resposta de frequência em DC. Se você pensasse em áudio, o que aconteceria com esse capacitor? Você teria uma resposta deficiente em graves. Então esse que é o problema de colocar o capacitor, o lado ruim de colocar o capacitor em paralelo com o RE. Então esse aqui é o circuito do exercício, né? Eu coloquei aqui no transistor, eu mexi no beta dele para ser 120. Eu coloquei aqui 100 mV do sinal de entrada, 1 kHz. Você pode ver aqui que é 1 kHz, eu ajustei aqui, que é a frequência média, que esses capacitores geralmente eles viram um curto. E eu coloquei aqui a simulação transiente a 5 milissegundos. Então, rodando a simulação, aqui eu estou com o Vout, coloquei essa carga aqui de 1 MΩ como se fosse um osciloscópio. E aqui estou pegando a tensão de entrada exatamente em cima da fonte de sinal AC. Então, rodando a simulação, você tem aqui as duas curvas. A curva azul é a curva de saída. Você vê que a curva azul eu estou com mais ou menos 765 mV pico a pico. E se eu for colocar a curva de entrada, eu estou com 200 mV. Então 700, quase 800 por 200 dá um ganho praticamente igual a 4, um pouquinho menor que 4, como nós computamos. Quando eu faço isso aqui, ó, agora se eu eventualmente for ligar o nosso capacitor, fazer o circuito ficar bypassado, né? Vamos jogar aqui. Eu vou rodar de novo. O que está acontecendo? Você percebe que o sinal de saída, que é o azul, ele está sendo cortado aqui, porque ele quer baixar, não existe espaço suficiente, né? O sinal de entrada está muito grande. Então, para não saturar, eu vou ter que vir aqui e deixar ainda menor do que... Vamos colocar 10 mV, 100 mV estava alto demais. Agora eu estou aqui com o meu sinal de saída. Nós continuamos, claro, com 200 mV na entrada. Vamos ver quanto que foi a saída. A saída eu venho aqui, arrasto aqui. Eu estou com mais ou menos 2,5 volts, ou seja, eu estou com um ganho muito maior do que o ganho anterior. O ganho anterior é em torno de 3 alguma coisa, agora você divide 2,5 por 0,2. Então esse que é o efeito que nós falamos que nós temos de colocar esse capacitor. Esse capacitor aqui introduz, corta a perda que havia nesse resistor e o ganho vai lá para cima. Então sempre é bom você comparar, né? Se possível, se você tem alguma dúvida, se você quiser explorar melhor o circuito, comparar a simulação com os exercícios.